Olha, eu vou seguir com outro tema, mas o personagem principal continua o mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro se referiu ao deputado federal Orlando Silva, que é o relator do PL das fake news, nós sabemos, como caboclo. A fala foi durante uma entrevista ao programa Oeste Sem Filtro, no momento em que Bolsonaro foi questionado sobre o que esperar da votação da proposta na Câmara. Vamos ver esse trechinho. Fui deputado federal por 28 anos. Quando eu tinha dúvida de alguma matéria, eu olhava no painel das indicações. Estava PT, PCdoB, PSOL indicando sim, eu votava não. E não errei nenhuma. Aqui é a mesma coisa. Quem é o relator? É um caboclo do Partido Comunista do Brasil. Esse cara está preocupado com liberdade? Está preocupado. Muito bem, o termo caboclo no dicionário diz respeito a indivíduos mestiços, né, filhos de brancos ou negros com indígenas. E agora eu vou fazer a pergunta a vocês, mas antes já vou dar aqui, por favor, fiquem restritos a 1 minuto, porque nós estamos com o tempo apertadíssimo. Vou começar com a Samantha. Como classificar essa declaração de Bolsonaro, hein, Samantha? Essas declarações dele são sempre polêmicas, né? Ele fala de improviso e normalmente às vezes as pessoas podem chamar um outro de caboclo, mas precisa ver o contexto, não foi das frases mais felizes, ele não tem um comprometimento com a liturgia do cargo, nem quando era presidente e agora como ex-presidente, é a maneira dele agir, não concordo, eu acho que a gente tem que se referir a um deputado federal, um relator de um projeto com respeito, mas é Bolsonaro sendo Bolsonaro. Muito bem, Tardelli. No mínimo, ele teria que ser indagado pelo... O que você quis dizer com isso, né, rapaz? Cabe aí uma interpelação judicial, facilmente. A forma como ele se refere ao deputado é francamente desrespeitosa. Certo? E é o colega dele, que foi colega dele de parlamento. Certo? Ele não poderia jamais referir-se ao Orlando Silva da forma como se referiu. Bolsonaro, a gente sabe, ele deu entrevista, até quando candidato, que ele falava dos quilombolas, o quilombola que pesava 7 arrobas, assim, que eu me lembro muito bem disso, dele falando até perante uma comunidade específica no Rio de Janeiro. O que nos reforça a ideia de que ele, Bolsonaro, não tem apreço pela, certo, tez morena, preta, negra do deputado Orlando Silva, que está fazendo um projeto de lei muito importante, dos mais importantes que a gente tem. A fala do Bolsonaro, eu acho que configura, sim, um ato de racismo. Muito bem, vou ouvir o doutor Orlando. Olha, eu entendo Armando, o seguinte, desculpa, Armando. Orlando é o deputado. Armando, troquei o deputado como meu convidado. Obrigado. Bolsonaro, ele não tem freios inibitórios, nós sabemos disso, né? Ele fala, ele verbaliza da forma como ele quer, sempre foi assim, desde a candidatura, durante a presidência e agora. Me parece que nesse instante ele precisa ser orientado, e será, tenho certeza, para que ele verbalize de uma outra forma, pensando primeiro, né? Agora, não me pareceu, aproveitando o que disse a colega Samantha, não me parece que foi algo tendencioso, não me parece que foi algo criminoso, não foi nesse sentido. Nós observamos outras pessoas também utilizando a palavra caboclo, né? Referindo-se às vezes até com carinho. Não foi com carinho com relação ao deputado, fica claro isso, mas não me pareceu tendencioso, tampouco criminoso. Agora, de fato, ele precisa mudar a forma de se comunicar e tenho certeza que daqui para frente ele perdeu a sua imunidade, ele terá problemas seríssimos com a justiça. E isso será uma crescente. Esse foi o primeiro episódio e, triste falar, mas ele terá sérios problemas com a justiça. Até porque não tem mais nenhum tipo de imunidade. Um juiz de primeiro grau de uma cidade pequena, um delegado de polícia em uma cidade pequena, com todo respeito às cidades pequenas, poderá chamá-lo para qualquer tipo de depoimento. Então ele vai passar por esse inferno astral aí nos próximos dias, tenho certeza disso. Lênio. Quando eu me lembro da palavra caboclo, eu me lembro do Nelson Gonçalves cantando Cabocla, lembra da música da novela? Quem pariu o Mateus que o embale? Quem pariu o Mateus? Depois que o Bolsonaro disse que
quilombolas e tal lá se pesavam por arroba, isto aí é tudo decorrência. Por quê? Porque naquele momento o judiciário levou ele de barbada, e aquele caso da Maria do Rosário também, tudo isso é Bolsonaro. Esse é o produto que está aí. Quem pariu Matheus, que o embale. Agora isso aí é fichinha das coisas que ele disse. Mais uma dessas em cima do próprio Orlando Silva. Isso não vai acontecer nada, provavelmente, como não aconteceu antes. Por quê? Porque Bolsonaro, no fundo, criou-se uma espécie de personagem que está acima dos atos que ele acaba cometendo, né?